Oi, eu sou a Maia e hoje eu vou contar pra vocês quais foram os meus lidos de maio. Hoje eu tô sem muita carisma porque eu tô com cólica e também tô com batom que eu não sei se eu gostei muito. Então a gente tá naquele jeitão, sabe? E também tá frio pra caramba. Então assim, tá um babado forte. Esse mês foi um mês de leituras muito boas e de inclusive um favorito. Então, é isso, espero que vocês gostem. Vamos lá, vamos lá. O primeiro livro desse mês foi Bunny. E eu já comecei o mês com o pé direito, eu acho que é o ditado. Oi, pessoal. Maia do futuro aqui. Acabei de gravar e troquei de roupa e percebi que eu não dei uma sinopse muito boa de Bunny. Então, vamos lá. Bunny fala sobre a Samantha, que é uma menina muito esquisita e peculiar, com uma intensa identificação ao mundo do horror e monstros e essas coisas. Ela gosta muito de escrever sobre esse lado mais monstruoso do ser humano, etc. E ela entra para esse mestrado numa universidade muito renomada e ela é bolsista. Então ela já tem uma qualidade de vida um pouco pior, né? Um pouco mais difícil do que todas as pessoas que frequentam lá, que são da elite. E ela faz um curso de escrita criativa com esse grupo de garotas que se chamam de Bunnies. E são 4 amigas que são muito diferentes em personalidade, em estilo de escrita, em até de aparência. E a Samantha fica muito intrigada pelo relacionamento delas e tenta a todo custo se aproximar muito delas. E, enfim, um belo dia ela recebe um convite pra participar da reunião super secreta dessas meninas, do grupinho delas. E ela vai e ela começa a se infiltrar nesse mundo da elite perturbada e começa a ser contaminada pelo modo de viver e pela maneira de enxergar o mundo que essas meninas têm. É esse meu resumo, podem voltar pro vídeo agora. Ele é um livro que, pra você entender o que tá acontecendo nesse livro, você pode ir pra 3 vertentes normalmente que as pessoas vão, que é de interpretar literalmente como um realismo mágico, isso aqui. Então, é meio fantasioso, são coisas... Porque esse livro, ele é meio difícil de explicar justamente porque ele é meio difícil até de você ler, de você digerir o que tá acontecendo aqui. Então, a primeira abordagem é você interpretar como literalmente uma fantasia, como tudo que tá acontecendo aqui é real, as coisas, as metáforas são todas, o que tá escrito no papel é o que tá acontecendo. A segunda interpretação, que é a particular minha preferida, que foi a que eu levei, é que são tudo metáforas. Então, ela é escrito de maneira absurda, com coisas muito diferentes acontecendo, e todas essas coisas têm objetivos muito específicos de serem relacionadas a coisas do nosso mundo real. Então, são maneiras muito gritantes de você dizer coisas que acontecem todos os dias. E tem a terceira interpretação, que é a minha segunda favorita, que é de que, na verdade, a Samantha é doida. Tudo que tá existindo e toda a maluquice, tudo bizarro que tá acontecendo é realmente fruto da mente dela. E como ela não é uma narradora confiável, a gente não consegue saber o que é delírio dela e o que é verdade. Mas independente de qual for sua interpretação, eu acho que a gente não pode negar que esse livro é muito bem escrito. Pra mim foi uma das coisas principais. Eu acho que assim, esse livro é dividido em 3 partes, né? E pra mim ele é claramente uma montanha-russa nos pensamentos da Samantha. Como eu disse, ela não é uma personagem confiável, então você sempre tem que estar meio com o pé atrás com tudo que ela tá falando. A escrita, eu não sabia que palavras no papel poderiam ser colocadas em uma sequência tão absurda que faz sentido, sabe? Pra mim esse livro, ele é tão absurdo e tão complexo que ele dá meia volta e faz completo sentido. Ele é tão abstrato que ele é real ao mesmo tempo. É essa sensação que esse livro me traz. E a segunda parte desse livro é a minha parte favorita. Tem eu não posso falar muito, né, porque senão vai ser um spoiler, porque é mais da metade do livro. Mas assim, a maneira como ela é narrada, ela é muito confusa e muito maluca, porque eu interpreto ela como realmente a gente tá no ápice da obsessão da Samantha. E pra mim, eu li os 2 livros da Mona, né, eu li Bunny, depois mais pra frente no mês eu li Rouge, vou comentar mais sobre ele, mas esse livro aqui fala muito sobre a minha interpretação dele, né, inclusive esse é um livro que eu acho que seria muito legal de ser feito uma leitura conjunta, porque cada um vai interpretar um negócio muito diferente dele, sabe, mas pra mim, particularmente, é uma leitura que fala muito sobre se moldar ao que os outros querem de você. Pra você atingir essas expectativas que o outro tem de você, você precisa
se perder um pouco de quem você é de verdade. E a Samantha foge disso tanto, ela quer tanto agradar todo mundo, ela quer tanto atingir todas as expectativas de todo mundo, que ela acaba sem saber quem ela é. Entende? É um livro muito bem feito, muito bem escrito, que por mais que seja confuso, ele completa perfeitamente a crítica que ele estava querendo fazer, ao meu ver. E a escrita é fenomenal. Fenomenal, fenomenal. Enfim, muito bom. 5 estrelas, favorito. Te amo. Bunny, pra mim você é tudo. Depois desse livro, eu li Luzes do Norte. E, gente, esse aqui é meio complicado de eu falar sobre ele, porque eu não tive uma experiência muito legal de leitura de Luzes do Norte. Eu já não sou uma pessoa que é muito fã de fantasia, e eu sinto que eu fico tentando ler diversas fantasias pra mim ter concreta certeza de que eu não gosto muito desse gênero, mas meio que eu já sei disso. Enfim, Luzes do Norte conta a história da Dimitra, que é uma caçadora. E o lugar que ela vive é muito, muito frio, e quando chega esse grande inverno, ela não consegue caçar, ela é muito pobre e tudo mais, e aí a família de um dos comerciantes mais ricos da cidade contrata ela pra ela ser meio que guarda-costas da filha dele. E aí nisso a história começa a se desenrolar, vamos ter muitas aventuras e tudo mais. A sinopse desse livro me interessou muito, principalmente porque ele é sáfico e porque ele é nacional. Mas eu tive muito problema com a personagem principal. Eu odeio a Dimitra. Ela é muito chata, ela é muito teimosa, ela é insuportável. E o segundo livro, que eu li também, mais ou menos, ele só concretiza ainda mais todo desprezo que eu sinto por ela, sabe? Ela é muito cabeça dura, tudo tem que ser feito do jeito dela e, meu Deus, estar presa com ela, pra mim, foi o que foi mais torturante. Se a personagem principal desse livro fosse a Aurora, ele seria um livro perfeito pra mim, sabe? Mas assim, o jeito que a Juliana descreve cenários e eventos é um jeito muito cinematográfico, ouso dizer, então assim, eu consigo ver claramente a cena que ela tava descrevendo, sabe? Pra mim, esse livro foi 1 das estrelas, tá? A experiência de estar com a Dimitra 24 horas do dia realmente não foi pra mim, não gostei. O plot, gente, esse livro aqui é um daqueles casos que eu tenho que procurar spoiler pra me manter engajada na leitura. Foi um desse caso. E eu fiquei assim, todo mundo falando do plot, do plot, do plot. Eu achei que eu tinha adivinhado o plot, que eu tinha recebido spoiler, e eu continuei a lendo só pra ver. A interpretação que eu tive do meio spoiler que eu recebi no TikTok tava concreta. No final não tava, e me surpreendeu realmente, mas não valeu a pena pra mim ler tudo isso aqui de páginas pra um plot que eu falei, caralho, maneiro esse plot. Mas sabe, aí a gente tem Sombras do Sul. Eu tenho os dois porque eu comprei o box deles. Assim, se arrependimento matasse, galera, eu nunca na minha vida, se eu tivesse comprado Luzes do Norte individual, teria comprado Sombras do Sul. Eu fui ler porque eu falei, cara, já tenho aqui o livro, fiquei intrigada sobre algumas possíveis coisas que poderiam falar sobre esse livro. E no final foi uma decepção gigantesca. Eu nem terminei esse livro, por isso que ele não tem nota, eu não vou nem me demorar muito nele. Mas assim, ele foi um livro chato. Se eu já não aguentava a Dimitra no primeiro livro, nesse aqui então ela triplica a insuportabilidade dela. Ela não respeita as vontades de ninguém, ela é egoísta demais. Juro, eu fui procurar spoiler também nesse livro e nem isso foi suficiente pra me manter engajada nessa história, então eu abandonei. Uma pena, amo essas capas, acho essas capas muito bem feitas e muito fodas, mas não foi pra mim de verdade, tá? Bom, depois desses dois, eu li Ruge, porque eu falei, caralho, foi muita decepção e a única coisa que me fez feliz esse mês foi Bunny, vamos ler Ruge. E assim, posso adiantar que pra mim não foi tão bom quanto Bunny, mas eu não tava com uma expectativa de que fosse bom igual, porque a proposta desse aqui é muito diferente. Mas eu sinto que esse livro tem personagens demais, na minha opinião. Então a gente se perde meio do foco principal e a gente tem... Eu particularmente tive um pouco de dificuldade de entrar na loucura desse livro justamente por a gente ter muitos personagens. Em Bunny, tudo bem que em Bunny a gente também tinha, mas cada personagem ali tinha sido colocado com um propósito muito singular, que aqui eu não sinto, sabe? Tem personagem aqui que tá ali só por estar, que são pessoas muito X, que eu não acrescentam muito à história e que tem nome e personalidade, etc. Mas enfim, aqui esse livro é dividido em 5 partes, diferente de Bunny que é em 3. Então, esse livro é maior, tem mais páginas e o desenvolvimento dele é mais lento. Também porque aqui a gente beira a loucura de uma maneira muito diferente do que a gente beira em Bunny. Hoje conta a história da Belle, que é uma menina que é de origem egípcia. E ela tem muita dificuldade de aceitar essa origem dela, porque ela vem de uma mãe
ela tem descendência também francesa, onde o pai dela, que era o egípcio da família, morreu, e ela só convive com a mãe e com a avó dela, que são mulheres brancas e francesas, né? E ela se sente muito deslocada dentro da casa dela e muito feia, porque o padrão de beleza dela é a mãe dela, que é uma mulher branca, ruiva, e ela é uma pessoa egípcia, né? Assim, então ela é muito diferente, ela tem a pele escura, ela tem cabelos grossos, então ela não se sente representada na família dela. E aí, a mãe dela morre, a Noelle, e ela volta pra cidade da mãe pra cuidar das coisas do funeral e tudo mais. E nessa volta, ela se depara com muitas realidades, muitas coisas da realidade da mãe dela que ela não sabia que existia. E a gente vai acompanhar a Belle encarando o luto dessa mãe, o luto também dela, porque a Belle se perdeu muito conforme ela foi crescendo. Ela virou uma pessoa muito viciada em skincare. Então ela é obcecada em passar 7 protetores solares e 15 brumas e 37 sprays fixadores e coisas desse tipo. E ela é muito obsessiva com a pele dela. E a gente vê a infância dela, como foi conviver com a sua mãe, com essa avó, e com essa mãe meio negligente, com ela não se vendo pertencente daquela família, tanto fisicamente quanto emocionalmente mesmo. Aqui, pra mim, ao contrário de Bunny, que pra mim ele fala muito mais sobre o seu eu interior, sobre a sua conexão com pessoas, no quesito personalidade, sobre você mudar quem você é pra se encaixar em determinado grupo. Rouge fala muito sobre a aparência física, sobre a sociedade, sobre como não se vê no padrão, não se vê nos comerciais de TV, não se vê representada, fode com a sua cabeça. E os desdobramentos que isso tem na vida da Belle são muito catastróficos, mas eu acho muito... gosto muito da maneira como o relacionamento de mãe e filha foi desenvolvido aqui, como os nossos demônios interiores foram desenvolvidos, como essa relação com a nossa aparência física pode ser muito, muito, muito tóxica, e ainda mais nessa realidade que a gente vive, que a gente olha a nossa cara 24 horas por dia, que a gente se vê em 37 ângulos diferentes, como é foda, né? Enfim, e assim, tal qual Bunny, você consegue interpretar de maneiras diferentes. Eu gosto de interpretar a Mona Wade, tanto aqui quanto lá, como metafórica, como tudo que ela beira o absurdo aqui são metáforas pra coisas que a gente vive de fato aqui. Ela bota uma lupa pra caralho e deixa muito louco, mas no fundo tem um pouco de verdade. Enfim, foi um mês de leituras muito boas. Amei ter vivido essa experiência de ler Mona Wade. Não vejo a hora, que, se eu não me engano, ela vai lançar uma continuação pra esse livro, que eu já vi uma TikToker gringa falando. Acho que precisava. Não acho que precisava. Amo o jeito que termina aqui, o final aberto, mas... enfim, né? Talvez, não sei se eu leio, porque eu tenho medo de estragar minha experiência magnífica que foi com Bunny, sabe? É isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Contem aqui pra mim quais foram os livros que vocês leram esse mês. Se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam deles. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo. E vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau!